Você sabe a empresa Keta, aquela concorrente do iFood, aquela chinesa? Então, ela demitiu 200 funcionários, desistiu da operação no Rio de Janeiro, gerou o maior bafafá e o CEO do iFood reagiu. Isso aqui já é treta antiga, a gente vai entender tudo nesse vídeo, você vai entender justamente a dificuldade, a complexidade do mercado no Brasil, do mercado de delivery, e também como que os chineses estão mal acostumados com o Brasil. Bom, vamos começar olhando o vídeo que gerou polêmica. Dá uma olhada nisso. Que vocês me chamaram naquele hotel prometendo mundos e fundos e aqui vocês estão rompendo com o que vocês prometeram. Isso. Cara, devem ter prometido muita coisa. De verdade. Né? Esse é o típico movimento em que a empresa vai lá, recruta todo mundo, bota numa sala e infla, sabe? Traz números. Ainda mais a Keta, que ela é gerida pela Meituan, né? A Meituan é uma gigante lá na China, é uma das maiores empresas do mundo de delivery, né? Eles têm, se eu não me engano, 70 milhões, eles processam 70 milhões de pedidos por dia. Então os caras devem ter, sabe, enchido a bola ali para recrutar essa galera. Faz parte do processo deles, imagino eu, né? Não é uma empresa. Cadê a maior empresa de delivery do mundo? Cadê a empresa bilionária? Cadê nessa hora? Cadê o dinheiro? Cadê? Cadê a empresa bilionária? Cara, você sabe que ela tá certa em cobrar isso, porque nesse caso o que me chama a atenção logo de cara é o seguinte: uma empresa desse tamanho, uma bilionária, uma das gigantes mundiais no segmento, errar feio, né? Por que eu digo errar? Porque, cara, você não tira um monte de pessoas de dentro de um emprego, que as pessoas têm um plano de vida com aquilo, e coloca numa promessa de trabalho e depois cancela. Se você é uma empresa pequena, se você tem uma operação pequena, ok, é mais entendível, digamos assim, não sei se existe essa palavra, né? Mas uma bilionária que já tem operação em outras cidades no Brasil, cara, não fecha, né? Então, para mim, foi pura falta de planejamento. Na minha visão, tá? Na minha opinião, falta de planejamento de uma empresa desse tamanho. Aí tem muita gente, né? Eu já tinha feito uma análise dessa mais curta lá no Instagram, e tem muita gente comentando. Na verdade é dividido, né? Boa parte do público entende que é responsabilidade da empresa e boa parte acredita que a responsabilidade é do funcionário, que é o funcionário que tem que decidir e entender que ninguém vai agir por ele, né? Que ele escolhe e ele arca com as próprias consequências. E eu acho que os dois estão certos, né? Então sim, o funcionário ele tem que ter noção de que uma operação nova ela é volátil, né? A pessoa quando ela vai mudar de carreira, ela tem que entender isso, ela tem que saber disso, se planejar, não dá para confiar 100%. Mas pô, cara, uma empresa desse tamanho, como eu falei, bilionária, errar nesse tipo de coisa. E só para você entender o que eles estão alegando, né? Que vão resolver questões estruturais que inibem a concorrência saudável no Brasil. Agora, entendendo a parte estratégica do negócio. Os concorrentes do iFood, basicamente, eles, né, reclamam das condições de competição no Brasil. Que é nada mais nada menos do que a dificuldade de acessar estabelecimentos, restaurantes, que basicamente já são dominados por players existentes. Só que, deixa eu te contextualizar aqui, o mercado de delivery não é um mercado comum. Ele é um mercado que tem um efeito de rede muito forte. E efeito de rede é quando o uso de um usuário naquela plataforma, ou aquele usuário dentro daquela plataforma, gera tanto valor que acaba incentivando outras pessoas e trazendo mais pessoas, né? O Facebook é assim. O Instagram, por exemplo, é assim. Quanto mais produtores de conteúdo você tem, mais pessoas assistem esses conteúdos, o que atrai muito mais usuários, que vai gerar mais produtores de conteúdo, porque um usuário e um produtor de conteúdo, ele se incrementa, né? Quanto mais de um, mais de outro. E o mercado de delivery ele é assim, né? Porque o restaurante ele tem que estar onde tem cliente, e o cliente vai onde tem mais restaurante. E aí o entregador vai onde tem mais pedido entre essas duas frentes. Isso cria um ciclo fechado. E é por isso que fica difícil, depois que o mercado já é galgado, depois que alguém já meio que domina esse mercado, é muito difícil outra empresa entrar nesse ponto. Só isso já dificulta bastante, mas tem a queixa da exclusividade, né? A Keta e outras empresas concorrentes do iFood, eles estão sempre reclamando de que, mesmo com as restrições do CADE, que é o órgão que regulariza isso, ainda tem contratos, né, de exclusividade ou incentivo direto para alguns estabelecimentos. E aí o que acontece? Isso faz com que os grandes ou os mais influentes restaurantes, eles ficam concentrados na plataforma.
né? Não saem do iFood. E aí os pequenos têm medo de sair ou testar outra porque eles já viram pouco e eles sabem que amanhã ou depois, como tem muito restaurante, tem muito pedido, o motoboy que faz a entrega, o cliente está ali, então acaba não saindo. Então, mesmo que não exista uma exclusividade formal sempre, acaba tendo uma certa exclusividade econômica na prática, né? Só que na minha visão, não é só isso, tá? Eu acho que a Keeta, ela entrou num mercado que já tinha uma oferta de demanda travada. O custo para tirar um concorrente é altíssimo, porque você tem que subsidiar muito, você tem que dar muito desconto, né? E o iFood investe, cara, dezenas de bilhões no ano. E a Keeta anunciou aí 5,6 bilhões, se eu não me engano, para 2, 3 anos ou para 5 anos. Então, é um orçamento bem menor. Então fica quase que impossível entrar, porque é extremamente caro de você competir. Só que não é só isso, cara, porque quando ela vai operar no Rio de Janeiro, que foi esse caso, você tem problemas estruturais no Rio que você não tem em outros estados, né? Por exemplo, você tem uma geografia difícil, você tem morro, acesso limitado, favela, é uma entrega mais longa, menos previsível, você tem um maior risco operacional, risco jurídico, você tem uma zona com baixa densidade, né, que são as favelas, então é o impacto direto. E o chinês, ele é acostumado a operar certinho, né? Tabeladinho. Então eu acho que eles deram conta, quando eles estavam iniciando essa operação no Rio de Janeiro, deram conta que operar no Rio de Janeiro ia ser mais difícil do que parece largar isso aí aos ventos, né? Colocaram de novo a culpa nessa questão de exclusividade, de práticas de concorrência e tudo mais. Aí, recentemente, veio o CEO do iFood e se pronunciou a respeito disso. Vamos entender o que esse cara disse e aí depois eu complemento com a minha visão sobre isso. Todas as vezes é a mesma ladainha. Por que a ladainha é essa? É mais fácil usar esse argumento e trazer atenção para isso do que usar algum argumento interno. Algum argumento de uma dificuldade operacional, uma dificuldade tecnológica, entre outras coisas. Veja, no meu acordo com o CAD, eu vou te dar 2 dados só para você entender. Eu não posso ter exclusividade com grandes redes. Então, as principais marcas do Brasil, McDonald's, Burger King, Habib's, Girafas, Bob's e etc., eu não posso ter exclusividade com eles. Como é que o mercado no Rio, nesse exemplo que você trouxe, ele tá fechado se as maiores marcas do Brasil, que mais atraem clientes, que têm a maior frequência, não podem ter exclusividade? 2, eu só posso ter exclusividade com 8% dos restaurantes. 92% eu não posso. Então você vê, a soma dessas 2 variáveis aqui, acho que já evidencia um pouco qual é a força do argumento. E aí vamos para um lado mais tático. No exemplo que você citou da Keeta, a Keeta entrou em Santos e está lá operando. A Keeta entrou em São Paulo e está aqui operando. Ué, Santos e São Paulo não tem esses problemas? Sendo que o acordo do CAD é nacional. Presta atenção que ele comentou aqui que ele tem 8% só que ele pode ter de exclusividade, tá? Não pode ter também com grandes redes, beleza. O que isso mostra? Né? Mostra que o CAD já trabalhou essa questão, possivelmente não vão ter outras ações a respeito disso. Né? Então, ou seja, é um mercado que o governo, né, reguladores, órgãos que regulamentam, já olharam para o que tinha que olhar, já fizeram o que tinha que fazer. E eu acho que isso deu uma frustrada nos nossos amigos chineses. Por quê? Se nós pegar o histórico da China, quando a gente pega a BYD, por exemplo, os caras entraram com apoio total do governo, entraram com licitações, começaram em São Paulo, com ônibus, tem vários vídeos aqui explicando isso já, a estrutura da indústria e como que ela entrou e cresceu rápido no Brasil, né, da BYD. Depois foram expandindo. Depois tiveram, até tem hoje, né, em muitos estados, incentivo para o carro elétrico, para fomentar esse mercado. Aí, quando vieram para o delivery, cara, os reguladores não baixaram a guarda, o iFood continua crescendo, investindo muito mais dinheiro. Eu acho que eles deram aí só murro em ponta de faca, erraram no planejamento, não souberam administrar, né? E ficam alegando isso. Muita gente, inclusive, reclama que o iFood é monopólio. Só que, na teoria, né, monopólio é quando você tem um único fornecedor dominante que não tem concorrência e que tem o poder de definir preço e regra. Né? Isso caracterizaria, sim, uma barreira de entrada muito alta, uma falta de alternativa viável, controle quase que total do mercado, o que já descarta que o iFood de fato não é um monopólio, porque tem concorrente, a gente tem a Rappi, a 99, a própria Keeta,
Os restaurantes, eles podem operar em múltiplas plataformas, apesar de serem que o iFood ele tem contrato de exclusividade com alguns, né? Mas a gente vê vários restaurantes aí tendo essa possibilidade e não tem uma exclusividade total da rede obrigatória, então não caracteriza o monopólio. Mas como eu expliquei, como ele domina por efeito de rede, ele tem mais cliente, mais pedido, mais estabelecimento, mais entregadores, então naturalmente, ele não é um monopólio jurídico, mas ele é um monopólio de rede, querendo ou não, né? De uma forma informal. Então, eu acho que os chineses, eles deram com a carga d'água ali no Rio de Janeiro, não se planejaram direito, acharam que a vida era um mar de rosas, como tem sido para outras indústrias, o apoio completo do governo, o que para o consumidor não favorece muito, porque quanto mais concorrência, melhor. Mas, para o iFood, vai continuar crescendo e driblando. Eu acho que o iFood é uma empresa tão grande, cara, tão sólida, que é muito difícil qualquer outro concorrente buscar. Já falei, tem vários vídeos disso aqui no canal. A única empresa para mim que talvez poderia chegar a um nível de competitividade não direta, mas comendo pelas beiradas, é a Rappi, com outro modelo completamente diferente do que o iFood opera e com outras frentes mais estratégicas. Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Até o próximo vídeo.